República, senhores acadêmicos, senhores familiares de Antônio Calado, de Celso Cunha, de Roberto Campos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença, estamos aqui reunidos para a celebração da memória, nesta casa que é a Casa da Memória, uma das suas características marcantes, para celebrar 3 centenários, dos muitos centenários que se comemoram este ano. Hoje, comemoraremos os centenários dos acadêmicos Celso Cunha, Roberto Campos, Antônio Calado. Pela ordem, Celso Cunha, Antônio Calado, perdão, certa, a ordem é essa mesmo, desculpem, Celso Cunha, Roberto Campos, Antônio Calado. A coordenação está na presidência, então eu tenho o prazer de anunciar, para o começo do nosso trabalho, a homenagem a Celso Cunha, que será conduzida pela palavra do filólogo maior desta casa, Evanildo Bechara. Quero só apenas, não posso me furtar de dizer que tenho orgulho de ter sido de aluno e discípulo de Celso Cunha. Celso integra a rara estirpe dos professores cujas lições forjaram os alicerces da formação daqueles que tivemos o privilégio de ser seus discípulos, em especial da gloriosa Faculdade Nacional de Filosofia, ao tempo que a frequentavam também Zuenir Ventura e Ana Maria Machado. Estou seguro de que ele estaria orgulhoso dos seus alunos, que estão na mesma casa em que ele ocupou uma das cadeiras para a honra dela. Nada faltava à sua glória, ele faltava a nossa. Dito isso, não podia me furtar de dizer, peço permissão aos meus companheiros de mesa, porque a presidência tem uma desvantagem, ela cerceia o pronunciamento do presidente. Mas esse presidente, aluno de Celso, não podia deixar de dizer alguma coisa aqui. Desculpe-me, eu não me contive. Então, a palavra vai para Evanildo Bechara, professor titular de Filologia Românica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense e professor emérito da UERJ e da Universidade Federal Fluminense. Foi professor visitante da Universidade de Coimbra e da Universidade de Colônia. Fez parte da comissão científica da Société Linguistique Romane, com sede em Estrasburgo. Pertence à Academia Brasileira de Filologia e à Associação de Romanistas. É diretor da revista Confluência do Instituto de Língua Portuguesa do Liceu Literário Português. Pelo mesmo instituto, publicou uma obra coletiva intitulada Na Ponta da Língua. Diretor da revista Litera, preparou, junto com Sigismundo Espina, a primeira edição da Antologia dos Lusíadas. A segunda edição, melhorada, foi publicada pela editora da Universidade de São Paulo, a primeira pela editora Grifo. É autor de um capítulo no livro coletivo Trivium e Quadrivium, em que escreve sobre a história da gramática na Idade Média, lançada pela editora Ibis, de São Paulo. Entre outros livros, publicou Moderna Gramática Portuguesa, em 37ª edição e 17 reimpressões. Escreveu também Lições de Português pela Análise Sintática, em 16ª edição, A Gramática Escolar da Língua Portuguesa, Língua e Linguagem, e a Nova Ortografia. Com a palavra, o filólogo acadêmico Evanildo Bechara. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Dedico esta memória à presença da viúva de Celso Cunha, a nossa querida Sinira. O Celso não era tão tonitruante assim. Pelo contrário. Mas dedico a palestra de hoje a Sinira, que sempre nos recebeu aquele santuário da cultura filológica, que era a sua casa e, em continuação, a Biblioteca de Celso Cunha. De Celso Cunha, poderíamos dizer o seguinte: nasceu no dia 10 de maio de 1917, em Teófilo Otoni, e faleceu no Rio de Janeiro, a
a 14 de abril de 1989, e foi um filólogo daqueles que se separam. Dizendo isso, está dito, para quem conhece a obra de Celso Cunha, está dito necessário. Todavia, o ritual pede e exige que nós digamos mais alguma coisa sobre ele. Celso Cunha, obrigado. Celso Cunha entrou no centro de atividades de grandes nomes dos estudos filológicos e linguísticos no Brasil, numa época de apogeu desses domínios da vida universitária, herdeira que foi dessa geração de mestres da altura de Mário Barreto, Antenor Nascentes, José Witzica, Padre Augusto Maine e Souza da Silveira, que atuavam no Rio de Janeiro. Isto sem contar com a presença do talentoso investigador Manuel de Said Ali, que pertencia a uma geração anterior, geração a que pertenceu o João Ribeiro. Ao lado destas personagens em outras áreas geográficas do Brasil, brilhavam Martins de Aguiar, no Ceará, Mansur Guérios, no Paraná, Teodoro Maurer, Nicolau Salum, Mário Pereira de Souza Lima e Segismundo Espina, em São Paulo. Em Minas Gerais, atuavam José Lourenço de Oliveira, Cláudio Brandão, Ares da Mata Machado e Mário Casasanto. Na geração subsequente, só no Rio de Janeiro, tínhamos os excelentes e fecundos trabalhos de Joaquim Matoso Câmara Júnior, Silvelia, na área da linguística, Serafim da Silva Neto, Ismael de Lima Coutinho, na área da filologia histórica e da romanística, Clóvis Monteiro, Cândido Jucá Filho, Rocha Lima e Gladstone Chaves de Melo, na área dos estudos de língua portuguesa, como os representantes que mais apareciam em textos escritos em livros e revistas especializadas. Por essa época, todos nós antegozávamos a esperança de ter entre nós, trabalhando conosco e nos orientando em domínios mais profundos da ciência da linguagem, pela sua transferência para o Brasil, um jovem linguista natural da Romênia, educado na Itália e adotado no Uruguai, Eugênio Cossério, que, convidado por Matoso Câmara na década de 1950, ministrou 3 palestras muito fecundas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Essa esperança durou pouco tempo, porque, por convite do grande romanista alemão Harry Mayer, foi ser Cossério, professor universitário na Alemanha, preenchendo a cadeira vaga na Universidade de Tübingen pelo falecimento de Ernst Gamilschek. Por um pouco não tivemos efetivamente entre nós um dos maiores linguistas do século XX que, com toda certeza, iria produzir frutos sazonados entre os jovens universitários brasileiros daquela época. Retornando a este nosso homenageado, cabe lembrar a presença na vida intelectual dele de Antenor Nascentes. Antenor Nascentes foi um homem extraordinário, procurando, nas suas pesquisas e nos seus livros, os campos menos estudados até então no domínio da filologia portuguesa. Assim o vemos, a pedido de um grande romanista suíço-alemão, Meyerlüb, escrever o linguajar carioca, pois Celso Cunha foi aluno deste homem extraordinário. E os seus primeiros trabalhos e os primeiros caminhos, os primeiros passos de Celso, com toda certeza foram dados sob
a inspiração desse Antenor Nascentes, cuja figura e cuja presença, infelizmente, a academia não teve a lucidez à época de recebê-lo como acadêmico. Celso pôde brilhar dentro deste universo tão fecundo de talentos, inaugurando ou reatando laços anteriores na área da crítica textual, deixados pelos estrangeiros radicados no Brasil, Oscar Noblin e Nella Aita, o primeiro com a sua edição das Cantigas de Gileade e ela com estudos sobre o Códice Florentino de Cantigas de Dom Afonso X. Celso dedicou-se à métrica medieval e moderna e em algumas reflexões científicas e pedagógicas em temas muito discutidos na época, como, por exemplo, a oposição e a diversidade entre a gíria e o calão, a correção gramatical, a conceituação de brasileirismos e o ensino da língua portuguesa na realidade brasileira. Mineiro, oriundo de uma nobre família de políticos e professores, Celso reuniu ao seu talento de filólogo um bom conhecimento, entre os quais um bom conhecimento na área governamental e administrativa do país, o que lhe permitiu não só um convívio demorado no estrangeiro, foi o primeiro professor estrangeiro brasileiro na Sorbonne, por 2 vezes concursos em Paris, em missões de docência que enriqueceram sua experiência e saber. Seus olhos atentos de professor souberam também aproveitar este prestígio político e de amigos para possibilitar oferecer a seus alunos o desenvolvimento de atividades e projetos na vida universitária. Celso Cunha estava dando as oportunidades aos seus discípulos, como recebeu as oportunidades que lhe foram oferecidas por Antenor Nascentes em outro momento, em outro grau. Assim foi que, por exemplo, enviou Nelson Rossi a Coimbra para trabalhar no laboratório de fonética de Armando Lacerda, a fim de que, retornando ao Brasil, fosse útil à futura equipe que traçaria os atlas linguísticos preparados na Universidade da Bahia, vitoriosamente iniciados com o atlas prévio dos falares baianos. Lembro-me ainda do encaminhamento do talentoso jovem Elcio Martins, que na Espanha, seguindo as lições de Damaso Alonso e Carlos Bussônio, pôde, de volta ao Brasil, arejar os estudos estilísticos na atividade universitária brasileira. Seu contato e amizade com o excelente linguista mexicano Lope Blanco acenderam-lhe as esperanças de, alargando as ambições no campo da geografia linguística, favorecer o início das pesquisas levadas a cabo pelo projeto de norma culta urbana brasileira, que até hoje, quando cientificamente aproveitados os seus testemunhos, orientam melhor o problema da correção idiomática e a presença da língua portuguesa no Brasil. Ficamos também agradecidos à atividade internacional de Celso Cunha, o estreitamento do diálogo com grandes nomes da filologia e da linguística do mundo universitário, na realização de alguns congressos internacionais, entre os quais vale lembrar o promovido na Bahia em 1956 sobre a língua do teatro, tão importante quanto o congresso realizado em 1937 em São Paulo sobre a língua cantada, graças à iniciativa de Mário de Andrade. No campo de suas preocupações pedagógicas,
vale lembrar o que colaborou para que o Ministério da Educação e Cultura reunisse os catedráticos do Colégio Pedro II a fim de elaborar o projeto da nomenclatura gramatical brasileira, tão útil e inspirador que estimulou a que Portugal também produzisse a sua nomenclatura gramatical portuguesa. Depois de alguns textos escolares para o ensino da língua portuguesa, associou-se ao grande mestre lusitano Lindley Sintra na elaboração da nova gramática do português contemporâneo, que, além da criteriosa visão científica, inaugurou entre nós a exemplificação literária colhida em escritores brasileiros, portugueses e africanos, num testemunho eloquente da unidade da língua escrita culta portuguesa. Por todos esses motivos, nada mais honroso e nada mais justo de que esta academia comemorar a passagem do primeiro centenário de Celso Cunha, aquele que, como filólogo, soube se distinguir dos seus contemporâneos. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Evanildo Bechara. Para celebrar a memória de Roberto Campos, a palavra vai para o acadêmico Alberto Venâncio Filho. Na melhor tradição desta casa, cabe ao presidente reiterar, relembrar um pouco da figura do orador que nos dirá de Roberto Campos. Alberto Venâncio Filho é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Foi coordenador da Assessoria Técnica da Presidência da República, diretor do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Rio Branco, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Perdão. Membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. Publicou, entre outros livros, A Intervenção do Estado no Domínio Econômico, Das Arcadas ao Bacharelismo, Notas Republicanas. Estudioso da história da academia, um dos maiores estudiosos desta casa, publicou Machado de Assis e a Academia Brasileira de Letras, Joaquim Nabuco e a Academia Brasileira de Letras, Lúcio de Mendonça e a Academia Brasileira de Letras, Os Juristas e a Academia. Os títulos confirmam o que eu acabei de dizer. Publicou diversos artigos em revistas especializadas sobre história do ensino jurídico e história das ideias. Sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia Brasileira de Educação e membro da Sociedade Internacional dos Amigos de Montaigne. A palavra vai, então, para Alberto Venâncio Filho. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, familiares aqui presentes, a presença de Roberto Campos na Academia Brasileira de Letras só pode ser compreendida na categoria dos expoentes, que Joaquim Nabuco definiu no discurso inaugural. Cito: algumas das nossas individualidades mais salientes nos estudos morais e políticos, no jornalismo e na ciência. Insistia sempre com Machado de Assis, que era necessário ampliar o leque dos acadêmicos. Cito: há também que atender à representação das classes, por isso me interesso pelos da Marinha, do Exército e do Clero. Creio assim, como vai ser estudado, Roberto Campos pode ser incluído nessa categoria. Na trajetória de Roberto Campos, gosto de assinalar, como sempre fez em relação aos acadêmicos anteriores, o exemplo da mobilidade social no nosso país. Dizia ele, cito: menino pobre, nasceu em Mato Grosso, perdeu o pai aos 5 anos e sua mãe, Dona Norina, educou os filhos como costureira. Teve que ingressar nos seminários de Guaxupé e Galabeira em Belo Horizonte e, terminado o seminário, dirigiu para o Rio de Janeiro, sobrevivendo como professor em escolas particulares. Naquela época, como ainda hoje, o serviço público era a principal possibilidade de acesso profissional. O governo brasileiro criou um órgão especializado de seleção de pessoal através do concurso público. Desses concursos,
O único que não exigia diploma de ensino superior era o ingresso na carreira diplomática. E assim, Roberto Campos foi aprovado, ingressou no quadro do Ministério das Relações Exteriores e foi início lotado na visão econômica, e naquela época tinha pouco prestígio e era chamada pejorativamente de secos e molhados. Tem uma experiência importante como jovem secretário, assistindo em 1944 à Conferência de Bretton Woods, que organizou o Fundo Monetário Nacional e o Banco Mundial e que rege a situação econômica até hoje. Aos 50 anos dessa cerimônia, Roberto Campos era o único brasileiro e a segunda pessoa que tinha assistido a essa cerimônia. Com designação para funções diplomáticas nos Estados Unidos, concluiu os cursos de economia na Georgetown University e na Columbia em Nova York. Em conferência pronunciada por Osacão deste centenário, Marcílio Marcos Moreira destacou a geração nascida no segundo decênio do século XX, cito, uma pleia de brasileiros que, com massa crítica de inteligência e forte empenho em passar o Brasil a limpo, a fim de colocá-lo em sintonia com o seu espaço, seu tempo, isto é, na modernização. E acrescentou, Roberto Campos atuou assim como dos expoentes de um grupo preparado para enfrentar os desafios que os assombrava. Tornou-se eficiente agregador de talentos, reunindo os profissionais de diversos setores. Nesse sentido, quero destacar a colaboração no plano jurídico de um grande advogado, José Luiz Pereira, e em seus dedicados colaboradores do BNDE e na renegociação da externa, nosso confrade Geraldo Oranda Cavalcante. Em 1951, Roberto Campos começou a sua carreira no serviço público como economista. Organiza a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para estudos de programas de desenvolvimento e para a qual foi indicado assessor econômico. Dos trabalhos dessa comissão surgiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, do qual foi 2 vezes presidente e por 2 vezes pediu demissão por discordar da política do governo. Após um período que está na iniciativa privada, foi nomeado embaixador nos Estados Unidos da presidência de Jânio Quadros, ali permanecendo por 3 anos. Foi um período difícil, em que, de um lado, teria de justificar as atitudes ambíguas do governo Goulart, e, de outro lado, era coimado por grupos esquerdistas e vendido ao capital estrangeiro. Ocuparia depois a Embaixada do Brasil na Ocean James, onde exerceu durante 6 anos. Desejoso de exercer o mandato parlamentar, foi senador pelo Estado de Mato Grosso, por 8 anos, e deputado federal por 4 anos pelo Rio de Janeiro. No parlamento, foi um crítico severo da Constituição de 88, mostrando as suas deficiências reveladas pelas dezenas de emendas constitucionais votadas a partir de 1988, bem como da política governamental de informática. E permaneceu sempre uma voz isolada nas defesas dos princípios que sempre propugnaram. De seu testemunho na carreira diplomática, disse o acadêmico Afonso Arino de Melo Franco, cito, eu queria lembrar que esse apóstolo do privatismo foi um empregado absolutamente exemplar do Itamaraty. Pude seguir a sua carreira e na qualidade de servidor público e, portanto, de servidor do Estado, Roberto Campos foi perfeito, foi impecável, foi em lealdade sem jaça, sempre trabalhando a serviço dos interesses da coletividade, representados pelo seu ministério e voltados ao interesse do Brasil. Em toda a sua biografia, em toda a sua carreira, foi ele um admirável funcionário público. Ele foi um exemplar e servidor do Estado. Fim da citação. A fase mais destacada de sua atuação pública foi como ministro do Planejamento e Coordenação do governo Castelo Branco, quando, conjuntamente com o ministro da Fazenda, Otávio Bulhões, procedeu a uma completa reestruturação do sistema econômico do país. Foi restaurado o crédito público corroído pela inflação, instituiu-se o Banco Central, estabeleceu o Sistema Nacional de Habitação, criou-se o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e benefício das classes trabalhadoras, e conseguiu-se a retomada do desenvolvimento. Nesse período, um episódio pouco conhecido, que revela a sua postura ética e foi confirmada pelo nosso confrade Geraldo Sousa Lima. Por ocasião da cassação do mandato do presidente Juscelino Kubitschek, diz Geraldo França Lima, Juscelino, me disse o seguinte, estou recompensado por tudo. Tive um amigo, Roberto Campos, que se recusou a assinar o decreto da minha cassação. E a referência ao diálogo, diz Roberto Campos, não posso assinar, senhor presidente. Se o senhor faz questão de unanimidade, entregue suas mãos no meu cargo de ministro do Planejamento, ao que o presidente Castelo Branco retrucou.
Vote com a consciência, por favor, continue ministro. Sucedendo a Dias Gomes na cadeira número 21, com quem tinha sérias divergências, Roberto Campos, com elegância, examinou a vida e a obra de Dias Gomes, mostrando que as divergências aparentemente radicais não eram tão excludentes. Com a mesma elegância, tratou do discurso de recebimento do Prêmio Hermes Moraes, mostrando que suas divergências com o homenageado eram apenas principiológicas e não pessoais. Mas o aspecto fundamental nesta casa da obra de Roberto Campos, que foi analisada pelo nosso acadêmico Alberto Costa Silva. Cito: com o tempo, o grande economista, o grande diplomata econômico que era Roberto Campos, começou a revelar uma outra faceta de suas múltiplas que teve juntava o espírito. Transforma-se num grande escritor, num notabilíssimo escritor, num escritor que se gastava no jornalismo, mas que construiu as páginas mais belas e num estilo conciso, irônico, cheio de graça, para animar o que às vezes disfarçava o cáustico indignado. Era um estilo de uma extraordinária inventiva que se revelava, sobretudo, nos achados felicíssimos de grandes pequenas frases, porque Roberto Campos foi o mestre da literatura da língua portuguesa, do aforisma, a maneira de Chamfort, a maneira de Pascal, a maneira, sobretudo, de Oscar Wilde, capaz de falas mais brilhantes, definidoras para sempre de determinadas situações de encontros e desencontros. Cita a citação. De 1963 a 1988, Roberto Campos publicou dezenas de livros e ensaios. Não é uma obra sistemática, mas artigos de jornais e revistas, entrevistas, conferências, participação em seminários, e todas elas revelando a mesma escrita elegante e simples, apoiada num forte vigor lógico. Diz em um prefácio, em afirmação que pode ser aplicada a todos os livros, cito: o livro começa com o esforço de combater o erro e o preconceito, com a arma da ironia, o velho aforismo de Horácio, ridendo castiga memórias. A originalidade do título dos livros já revelava a ironia do autor. Cito, entre outros, a técnica do riso, do outro lado da cerca, ensaios contra a maré, ensaios excludentes, guias para os perplexos. Cada capítulo dos livros é precedido de uma epígrafe, aurida em grandes editores, entre elas o Diário Velho Diplomata, que tudo leva a crer que seria o próprio autor. Mas a destacar os aforismos revelam também a sua originalidade e a sua ironia. Cito: o brasileiro não perde a oportunidade de perder a oportunidade. A Constituição foi esfuziante na concessão de direitos e restrita na especificação dos deveres. Já que não podemos combater a verdade, vamos ao menos coordenar as mentiras. O que me impressiona no Brasil é a incapacidade de aprender, de experiência e a capacidade de perder a oportunidade. O seu primeiro trabalho, de 1952, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, era o Planejamento Econômico dos Países Subdesenvolvidos, em que o jovem diplomata ainda acreditava na virtude do planejamento. Mas, em 62, do livro Economia, Planejamento e Nacionalismo, condenou a participação extensa do Estado no domínio econômico, que estava se evoluindo, e para a realização dos projetos seria necessário como ele chama, uma burocracia apostólica que nunca houve nesse país. Dessa extensa obra, cito Gabento como exemplo, dos ensaios imprudentes, texto relevante sobre a homilia sobre as liberdades, em que examina, sob o prisma econômico, 4 liberdades: a liberdade de produzir, cada vez menos um direito do cidadão e uma concessão do Estado; a liberdade de exportar; a liberdade de contratar, referindo-se à política salarial e indexação financeira; e a liberdade de pesquisar recursos minerais. A sua obra de ensaios não é de alguém que vive numa torre de marfim em especulações teóricas, alheio à realidade. Ao contrário, era um ensaísta engajado na defesa e intransigência dos seus princípios. Não tem, assim, uma apresentação sistemática, tratando dos assuntos à medida que os fatos se apresentavam, mas sempre com a coerência das ideias e uma expressiva cunhagem das expressões. Ao completar os anos, dizia ele: tudo que posso dizer na curva dos 80 é que combati o bom combate, sem cultivar ironias, mitos, nem cultivar popularidade fácil. Não vi mais que os outros, procuro nunca ver demais. E aprendi a não ter medo das heresias de hoje, que podem ser a verdade de amanhã, é a rotina de depois da manhã. Na virada do milênio, último volume publicado em 99, ele retoma os temas provocados pela conjuntura, mas são os mesmos temas dos livros anteriores: a privatização, a globalização, os problemas tributários, o desenvolvimento econômico, a reforma política e as questões de ideologia. Se o livro, segundo o título, representa
a despedida do milênio, caberia representar também a despedida do autor. O ponto alto de sua obra é o livro Memórias, Lanterna na Popa, publicado em 2 grossos volumes, em 1994, com várias edições, e que recebeu o Prêmio Zé Aures Moraes da Academia Brasileira de Letras. Pode-se dizer, sem erro, que não é possível escrever a história econômica do nosso país na segunda metade do século XX sem consultar a Lanterna na Popa. O parecer da comissão explicitou o mérito dos livros. Cito: o livro de memória preenche os requisitos, pois escrito em estilo agradável, escorreito, límpido, original, na construção da frase, fugindo, portanto, do seco relatório burocrático. O livro preenche o leitor pelo interesse que desperta, não ralo pelo pitoresco das passagens da vida do autor, pelas opiniões sobre personalidades da República e de outros países. Em conclusão, declaro parecer: em nenhuma das poucas histórias da República ou estudos sobre a República abrange com tal pertinência, tal riqueza de detalhes, o período do meio século, como foi a Lanterna na Popa. É o livro que honra e enriquece a cultura brasileira, seja depois concedido pela Academia Brasileira de Letras o Prêmio Zé Hermínio Moraes. No prefácio ele afirma: conto neste livro as peripécias do menino do Pantanal, que se tornou teólogo no claustro, diplomata na guerra e na paz, economista presente em arquitetura econômica pós-guerra, passando depois a tecnocrata, administrador e político. O nosso confrade Luiz Jonas Filho chamaria ele que era tecnocrata teimoso pelas ideias. E ao justificar o título do livro, nunca tive profundidade, inteligência ou poder para erguer um farol e lançasse um faz de luz para as futuras gerações. Estas memórias são apenas uma lanterna na popa de um pequeno barco. Como disse Samuel Taylor Coleridge, a luz que a experiência nos dá é de uma lanterna na popa, que ilumina apenas as ondas que deixamos para trás. No final da Lanterna na Popa, ele confessa melancolicamente: reconheço com uma ponte autocrítica que minha capacidade de compreensão e previsão foi muito superior à minha capacidade de persuasão. Minha luta pela implantação no Brasil de uma economia de mercado, baseada na certeza da falência eventual do regime socialista, foi em grande parte uma pregação do deserto. E concluía: minha geração falhou na tarefa de fazer o futuro presente, lesando o país de uma trajetória de progresso sustentado, sem inevitáveis desníveis de renda e oportunidade. Infelizmente, a minha lanterna na popa só ilumina as ondas passadas. Muito obrigado. Gratíssimo acadêmico Alberto Venâncio Filho. A palavra agora vai para Cícero Sandroni, que nos dirá de Antônio Calado. Cícero Sandroni é jornalista e escritor. Na conta corrente de sua modéstia, acrescento que fez curso de jornalismo na PUC do Rio de Janeiro e administração pública na Escola Brasileira de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Foi chefe de reportagem no Correio da Manhã e escreveu por 5 anos a coluna Quatro Cantos, de oposição ao regime militar. Trabalhou na Tribuna da Imprensa e na revista O Cruzeiro. Foi repórter do Jornal do Brasil, editor do Caderno B e do Suplemento Livros. Mais tarde, a partir de 76 a 83, escreveu o Informe JB. Em 1960, assumiu a chefia da reportagem política do Diário de Notícias. Retomou, em 76, a revista Ficção, fundada em 65 com Antônio Olinto. Foi divulgadora do boom do conto no Brasil. Em 1990, foi editor-geral da Tribuna da Imprensa, onde escreveu página semanal sobre cultura e política. Criou para a Prefeitura do Rio de Janeiro o mensário literário Rio Artes. Convidado pelo Ministério da Cultura, Antônio Aisse, pelo presidente da Funarte, Ferreira Goulart, dirigiu o Departamento de Ação Cultural da entidade. Editou, com Goulart e Ivan Junqueira, a revista cultural Piracema. Foi diretora adjunta do Jornal do Comércio, participa de vários júris de prêmios jornalísticos e de literatura. É autor, entre outras obras, de Aos 30 de Ataíde, O Século de um Liberal. Cosme Velho, Passeio Literário pelo Bairro. 50 anos de O Dia, História do Jornal. O Peixe de Amarna, no Território da Ficção. 180 anos do Jornal do Comércio.
gente do Rio, eles iluminaram a história. A arte de mentir. E, finalmente, Batman não foi a Búzios. A palavra vai, então, para Cícero Sandrone. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Familiares dos acadêmicos aqui homenageados hoje. Os 3 brasileiros que celebramos nessa sessão de memória nasceram no ano de 1917, quando a Academia Brasileira de Letras completava 20 anos de existência. E grande parte da geração dos seus fundadores já havia encontrado a indesejada das gentes do verso de Manuel Bandeira. Os 3, cada um à sua feição, e aqui fica demonstrada a academia como a síntese da cultura brasileira, porque temos um filólogo, um economista, um romancista e jornalista. Esses 3 foram protagonistas da história do Brasil no século XX. Coube-me falar sobre Antônio Calado e, assim, permitam-me uma referência pessoal ao iniciar-me sob suas ordens no jornalismo, estagiário no Correio da Manhã, nos idos de 1957, e, a partir de então, no correr do tempo, distinguido por seu convívio e amizade. Convívio e amizade dos quais participavam Ana e Laura, e durante o qual não foram raras as idas ao Lamas para jantar na companhia de Moacir Werneck de Castro e Nenê, saudoso Moacir, herdeiros dos folclóricos lamistas, entre os quais Oscar Niemeyer e Luiz Edmundo. Assim, volto a certo lugar do passado, meados do século XX, lembrança longínqua para os mais jovens, mas sempre fresca na memória de quem viveu aqueles tempos de entusiasmada esperança, anos anteriores ao golpe militar de 1964. Na redação do Correio, instalado no prédio da Rua Gomes Freire, cuja visão, ao passar por ele, ainda dói no coração dos que lá trabalharam, eu, estagiário, sentia-me honrado por sentar-me às mesas de um diário cuja leitura desde cedo eu admirava por sua coragem e desassombro diante do poder, fosse político, militar ou econômico. Todos os editoriais, a exemplo do Times de Londres, terminavam sempre com aquela punchline, a frase final devastadora, um direto no queixo de quem o jornal atacava. O Correio de então era a perfeita e memorável definição da imprensa nas palavras de Milor Fernandes. Aspas, jornal é oposição, o resto é balcão de negócios, fecha aspas. Entrei para o jornal pela mão de José Guimarães, o Guima, um boníssimo camarada que muitas vezes escrevia suas crônicas ao lado de uma cerveja no bar do Hotel Marialva, em frente ao prédio do jornal. Ele editava de forma inovadora as páginas mais tarde denominadas segundo cadernos de hoje, e me recebeu entre os seus protegidos. Certa tarde, ainda na fase de estágio, absorto no trabalho de datilografar uma reportagem, inclinado sobre a máquina e concentrado em escrever sem erros, percebi que se aproximavam de mim e da minha mesa o infatigável Luiz Alberto Bahias, secretário da redação, acompanhado de um senhor de cabelos com alguns fios já grisalhos, a quem eu fui apresentado como o mais novo Foca do jornal. O Foca, daquela época, era o estagiário de hoje, né? Eu estava diante do diretor-redator-chefe, Antônio Calado, à época com 40 anos. Narrada assim, a cena sugere um momento fugaz, corriqueiro em redações destinada ao esquecimento e dos quais só se lembra aquele Foca, meio embasbacado ao conhecer pessoalmente
o já então admirado jornalista e romancista, o Antônio Calado. Sucessor de Costa Rego na direção do jornal, e Costa Rego considerado um dos grandes jornalistas do seu tempo. Alagoano e amigo de Graciliano Ramos, Costa Rego convidou-o para a redação, mas Graciliano preferiu a chefia da revisão, onde estabeleceria a unidade estilística chamada então de, aspas, a ortografia da casa. Volto ao primeiro encontro com Calado. Meio sem saber o que dizer, eu estava ali apresentado ao diretor de um jornal cuja história, marcada pela polêmica e a independência diante do poder, desde a sua fundação em 1901 por Edmundo Bittencourt, teve um estilo de jornalismo herdado por seu filho Paulo e constituía já um patrimônio moral da nação. Para que eu conseguisse um lugar de repórter e mais tarde até chefe de reportagem, contribuíram a compreensão e a bondade com que fui tratado por Calado durante todo o tempo do meu aprendizado. A presença de um chefe estimulante não constituía tratamento especial dado aos focas. Calado se relacionava assim de forma bem educada, mas também exigente, não só em relação ao texto como à disciplina, tanto com os iniciantes quanto com quem lá trabalhava há muito tempo. E, do mesmo modo, com os editorialistas, as cabeças coroadas que se reuniam em sala separada, conhecida naquela época como Petit Trianon do jornal. A ela só tinham acesso os grandes nomes da redação. Mas eles não se trancavam em salas ou aquários, como se chamam hoje as salas envidraçadas dos editores dos jornais. Eles saíam do Petit Trianon, percorriam a grande sala da redação a responder perguntas dos mais variados tipos. Então, a cada dia, eu aprendia naquela universidade onde brilhavam os nomes de Otto Maria Carpo, Franklin de Oliveira, Luiz Alberto Bahia, Muniz Viana, o primeiro grande crítico de cinema do jornalismo do Rio de Janeiro, Pascoal Carlos Magno, saudoso, Jaime Maurício, Jaime Magraça de Sá, mais tarde diretor do BNDE, e que fazia parte de economia, Maurício Caminha de Lacerda, irmão de Carlos Lacerda, Jorge Leão Teixeira, que perdemos o ano passado, Brito Broca, Oxi Ponte, Eurico Nogueira França e Olímpio de Souza Andrade, o diretor do arquivo, que me ensinou muito do pouco que sei sobre Euclides da Cunha. Era um euclidiano, como Venâncio sabe bem. E os cronistas que apareciam na redação, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e Ledo Ivo, cronista de A Cidade e os Dias. Oswaldo de Andrade enviava por telefone de São Paulo o seu telefonema. Era um pequeno trecho que se publicava na 4ª página do jornal. Na política, a prosa de Augusto Frederico Schmidt e na economia, a de Eugênio Goudin. E o meu querido amigo José Condé, substituto de Álvaro Lins, quando este assumiu a chefia da Casa Civil do presidente Kubitschek, na edição do suplemento literário dos sábados, pleno de artigos dos grandes nomes da época, no suplemento despontava um jovem crítico ensaísta, Eduardo Portela. Eu também me lembro de Carlos Heitor Coni, embora não tenha convivido nessa época no Correio da Manhã. No exercício da profissão, eu assimilava as lições do jornalismo e a convivência com mestres ilustres abriu-me um caminho que me desviaria da reportagem geral para as letras e artes e, mais tarde, para a história e a política. Aqueles homens eram enciclopédias ambulantes, melhores do que o atual Google. Não buscavam milhares de informações em poucos segundos, mas respondiam de pronto sobre qualquer assunto. Nesse mundo de prática e teoria a girar sob o comando de Antônio Calado, descobri a grandeza daquele homem. Educado, incapaz de utilizar o baixo calão, um pouco comum nas redações
de antanho. Determinado e obstinado na perfeição do texto, ele chefiava a redação com firmeza, sem perder a ternura jamais. Antônio Calado faz parte desse grupo de homens de caráter e talento, inteligência e coragem que iluminaram a nossa geração de jornalistas. Exerceu sua profissão com agudo senso profissional desde o início, na batalha do repórter em busca de notícias, o chamado legwork, e nós tínhamos que andar por um lado e por outro da cidade para encontrar as notícias, hoje o telefone ou internet, né? E chegou à direção do Correio da Manhã, que foi mais tarde garroteado pelos que não admitiam oposição nem imprensa livre no Brasil. Quando o conheci, ele já registrava em seu currículo intensa atividade de jornalista, desde o início marcada pelo texto sintético, pela pertinácia na procura da notícia e a coragem, mesmo diante dos perigos reais e imediatos. A ligação do Calado com o Correio da Manhã começou aos 20 anos, em 1937, em pleno Estado Novo de Getúlio Vargas, quando a censura varguista exigia dos jornalistas habilidade e talento para informar nas entrelinhas o que o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, proibia de ser publicado. O jovem repórter jamais imaginou, nem poderia imaginar, segundo disse mais tarde, que viria a ocupar uma cadeira de uma instituição que elegera o então ditador para os seus quadros. Os salários dos jornalistas à época exigiam um turno duplo de trabalho, e ele também conseguiu um emprego em O Globo, no jornal de Roberto Marinho, também acadêmico e seu contemporâneo na BL. Lá ele trabalhou como repórter, também sob censura do Estado Novo. E mais uma vez sofreu a censura quando opositor do regime militar, instaurado em 64, tornou-o vítima da repressão e da força de um regime que teve no general Lira Tavares um dos seus corifeus. Diga-se sobre o general que, empossado acadêmico, votou em Antônio Calado e em outros candidatos mais à esquerda. Calado não encontrou tempo para o repouso do guerreiro. Sempre firme nas suas convicções democráticas e sociais, trabalhou qual um operário na máquina de escrever, à época em que mesmo as cabeças coroadas do jornalismo recebiam salários irrisórios se comparados com os de hoje. Em seu discurso de posse, ao sucedê-lo na Academia Brasileira de Letras, Antônio Olinto disse lembrar-se de uma crítica de Calado, publicada em O Globo, sobre o filme O Morro dos Ventos Uivantes, com Laurence Olivier e Merleau-Beron, grande sucesso na época. Um pouco mais tarde, Calado trocou a crítica do cinema e as reportagens sob o olhar dos censores do DIP, de Lorival Fontes, por uma Londres sem ventos uivantes, mas bombardeada pelos aviões da Luftwaffe de Hitler e Göring. No serviço de transmissão do noticiário para o Brasil da BBC. E naquele cenário de guerra, sob o incessante bombardeio nazista, lia com calma e coragem as notícias sobre o Brasil. Basta ler um capítulo sobre os bombardeiros de Londres naquela época, lendo um livro, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, de William Shirer, para imaginar o que teria sido aquilo naquela época. Entender o horror e o sofrimento daquele tempo. Quando terminou seu contrato com a BBC, ele trabalhou no Serviço Brasileiro da Radiodifusão Francesa, em Paris, entre 1944 e 1945. Terminada a guerra, Calado sentiu tremenda fome do Brasil e, em 1947, está de volta ao Correio da Manhã, destacado para coberturas internacionais, e 8 anos depois, em 54, com a morte de Costa Rego, foi indicado por Paulo Bittencourt para aquela difícil missão.
conduzir um jornal que jamais se omitiu diante dos problemas do país, num ano em que a situação política teria o seu momento crítico com o suicídio do presidente da República. Seu pulso firme conduz o jornal e, em 1958, acumula a direção com a função de repórter. Parte para o Xingu, em companhia do escritor Aldous Huxley e da poetisa americana Elizabeth Bishop, para uma visita ao Parque Indígena e conhecer de perto a atividade dos irmãos Vilas Boas, amigos de muitos anos e grande admiração de Calado. Nessa viagem foi plantada a semente que mais tarde daria a árvore frondosa do romance Quarupi. Ao mesmo tempo, iniciara seu trabalho de dramaturgo, aspecto menos conhecido da sua obra. Refiro-me aos seus primeiros trabalhos para o teatro, O Fígado de Prometeu, de 1951, A Cidade Assassinada, de 1954, encenada no Teatro Municipal, e Frankel, de 1955, no Teatro Duzi, de Pascoal Carlos Magno. Também publicara sua reportagem Esqueleto na Lagoa Verde e seu primeiro romance, Assunção de Salviano, de 1954, que, ao lado de A Madonna de Cedro, são narradas no cenário do barroco brasileiro, ao redor de Ouro Preto, criado pelo gênio de Aleijadinho e do mestre Ataíde, com seu azul inesquecível. A Madonna de Cedro, segundo romance na cronologia de sua obra, posterior à Assunção de Salviano. Nesse trabalho, ele conta a transformação do carpinteiro líder comunista em beato salvacionista, o que desagradou a crítica marxista, mas foi saudado como grande estreia literária pela crítica não idealizada. O tempo religioso surge em ambos os romances, de forma mais acentuada em A Madonna de Cedro. Na narrativa de Calado, a atmosfera da ficção policial, encontrada em alguns textos de Grangrene, sombreada com o sufocante desespero de Crime e Castigo de Dostoiévski, narra a vida do personagem principal, Delfino Montiel, comerciante de peças de pedra-sabão em Congonhas do Campo. Ele vive o drama da tentação do crime de roubo, por fim cometido, e o arrependimento tardio, que o leva à purgação do pecado com a penitência dolorosa imposta pelo padre confessor. Trata-se de narrativa intensa e cativante, com trama urdida pela pena de um jovem mestre na arte de escrever, presente em cada página. E nos momentos sombrios, uma obra aberta, na qual o leitor gostaria de intervir para impedir o sofrimento do pobre homem, que tudo fez por amor e pagou caro por isso. Ao conhecer o trabalho literário de Calado, a admiração por ele crescia e eu me perguntava quando um jornalista em tempo integral encontrava tempo para ser também romancista e dramaturgo. Calado prosseguia no duplo expediente. Dirigia o jornal, sua peça Pedro Mico era levada à cena com Milton Moraes e Teresa Raquel, sob direção de Paulo Francis, com cenários de Oscar Niemeyer. Pedro Mico causou espanto por tratar de forma realista a pobreza das favelas do Rio de Janeiro, onde, para sobreviver, o personagem acaba na malandragem. E apareceu nas livrarias sua outra peça, O Colar de Coral, e a biografia do grande pintor do seu amigo, Retrato de Portinari. O celebrado romance Quarupi, publicado em 1967, desde o lançamento constituiu, aspas, um marco fundamental na literatura brasileira, fecha aspas, segundo David Arrigucci, um dos melhores analistas da literatura de Calado. Estudo dos professores Lígia Chiappini, Moraes Leite e Francisco Venceslau dos Santos ressalta a presença no romance de todos os assuntos que então dominavam o debate político e existencial da época. O suicídio de Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, a publicação da encíclica Mater Magista de João XXIII,
a fundação das Ligas Camponesas, a eleição de Arraes para o governo de Pernambuco, o Partido Comunista e os grupos trotskistas, a revolução sexual, o feminismo, a proteção aos índios, a guerrilha, as drogas e o movimento militar de 1964. Nesse cenário, o ex-padre Nando parece um personagem de Conrad em The Heart of the Darkness, ao mergulhar no fundo, no coração do Brasil. Entre outros estudiosos do romance, destaca-se Franca de Oliveira. Suas palavras. Franca de Oliveira foi prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, não pôde entrar nessa casa. Quando li nos originais, não resistir à tentação de situá-lo no plano Thomas Manniano, o de Dr. Faustus. Se ao escrever o livro maior do nosso século, Thomas Mann, Imitatio Goethe, Antônio Calado, ao escrever o maior romance dessa fase da vida brasileira, lembra muito a Germânia de Adrian Leverkusen, entre aspas, que Deus se apiede da Alemanha. E assim, Calado, Imitatio Thomas Mann. Quarup é, como Dr. Faustus, um universo fechado, cerrado, concentrado, um romance sem circularidade, terra, chão, paisagem, céus, plantas, águas, a coisa cosmo e a coisa homem congregados em completa coesão. Fecha aspas, de Franklin de Oliveira. No correr da vida de Calado, os olhos atentos do repórter e o estilo perfeito do escritor permanecem integrados no mesmo léxico. A imaginação do romancista e do dramaturgo a nutrir-se das informações colhidas pelo jornalista e o jornalista a escrever no estilo direto, escorreito, límpido de um clássico, antecipando o New Journalism americano de Thomas Wolfe, Gaetalese, Truman Capote e Norma Mailer. Enviado pelo Correio da Manhã para o Nordeste, produziu reportagens consideradas exemplares pela extensão das investigações e a clareza do estilo. E a exemplo das reportagens de Euclides da Cunha sobre Canudos para o Estado de São Paulo, que serviram de base para a publicação de Os Sertões, suas matérias foram reunidas no volume Os Industriais da Seca e os Galileus de Pernambuco, revelador de uma situação de exploração econômica da população pobre e faminta acossada pelo flagelo da seca. Volta a Pernambuco em 1963, enviado pelo Jornal do Brasil, e suas reportagens também foram reunidas no livro Tempo de Arraes. Nessas viagens, os problemas sociais que já constituíam uma preocupação do seu trabalho, seja no jornal, no romance ou na dramaturgia, tornam-se prioridade para ele. Em 1960, foi contratada para chefiar a equipe que produziu a primeira edição da Enciclopédia Barça e, depois do golpe de 64, retorna ao cargo de redator-chefe do Correio da Manhã, onde permanece durante pouco tempo, substituído por Oswaldo Peralva, autor do célebre livro O Retrato, em que denuncia o regime comunista de Moscou. Em 1965, participa do movimento que ficou conhecido como os 8 do Glória, embora, na verdade, fossem 9 os que protestaram de forma pacífica contra o Marechal Castelo Branco, quando este chegou ao Hotel Glória para presidir uma reunião de chanceleres e países da Organização dos Estados Americanos. Lá estavam os cineastas Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Mário Carneiro, Flávio Rangel, Enio Silveira, o embaixador Jaime de Azevedo Rodrigues, Márcio Moreira Alves, Carlos Heitor Coni e Antônio Calado. O poeta Tiago de Mello passou por lá, mas acabou não ficando. Assim que o Marechal desceu do seu carro, esses senhores, alguns deles de cabelos brancos, iniciaram uma vaia que não se interrompeu, apesar da intervenção da polícia e da segurança de Castelo Branco. Presos, foram jogados num camburão e levados para o quartel da Polícia do Exército,
na Rua Barão de Mesquita, endereço que se tornaria um dos sinistros emblemas da repressão. Nessa primeira prisão, Calado passou 17 dias na companhia dos companheiros, todos intelectuais de primeira linha e com os quais, embora no desconforto do cárcere, teve convivência estimulante e conversa inteligente durante todo o tempo. Foi preso mais uma vez na companhia de Gilberto Gil e Caetano Veloso e outros escritores, em 1969, depois de escrever um artigo para o seminário Brasil em Marcha, circulação restrita, um arroubo de, talvez, inocência ideológica, utópico, pedindo que o exército fosse dissolvido. Isso em 69. Preso, seus direitos políticos foram castrados por 10 anos. E mais ainda, com base no ato institucional número 5, foi impedido de trabalhar em qualquer meio de comunicação e outras, mais tarde eu vou dizer. A ditadura caçava também o seu direito ao trabalho por temer suas palavras, as únicas armas de um jornalista. Lembrar a vida de Calado é lembrar um pouco a história recente do Brasil, sua violência, suas contradições, seus contrastes e incongruências. Eis que o diretor do chefe da redação do Correio da Manhã, jornal que por 2 vezes apoiou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN à presidência da República e deu grande cobertura ao Correio Aéreo Nacional, na época em que o Correio era a única maneira de percorrer o território brasileiro, e com reportagens sobre esse trabalho realizado pelos pilotos da FAB no desbravamento no interior do país. Esse jornalista acaba, em 1969, ele que fez tanto pelo desenvolvimento da Força Aérea, submetido a interrogatório na aeronáutica e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Bom, ele acabou com essa proibição de trabalhar, que não é só nos jornais, nas editoras, revistas, fazer conferências. Isso foi abolido, quer dizer, como se fosse, mas a cassação dos direitos humanos, dos direitos políticos, continuou. Volto ao profissional de imprensa, que ainda no Jornal do Brasil é enviado para o Vietnã do Norte e tornou-se, assim, o único jornalista sul-americano a entrar em Hanoi sob os ataques da aviação norte-americana. Suas matérias foram reunidas no livro Vietnã do Norte, Advertência aos Agressores, publicado em 1977, de impressionante atualidade. Bastaria trocar no título do livro o nome de Vietnã para Iraque, Afeganistão ou Síria, para concluir que, no correr do tempo, os nossos poderosos irmãos do Norte não aprenderam nada, mas também não esqueceram nada. Eu gostaria de falar mais também um pouco sobre os livros, Bar Dom Juan e outros, mas o tempo é escasso e eu já estou no finalzinho, mas não. Iria falar um pouco sobre Reflexos do Baile, que ele considerava, em uma entrevista concedida à Folha de São Paulo, o melhor livro dele. Ele dizia o seguinte: Reflexos do Baile, do meu ponto de vista, acho que é o único romance que tem força em si. Eu discordo e muitos discordam, mas ele sempre dizia: eu sou sempre grato ao Davi Arrigucci. Ele estava estudando Cortázar e se dedicou muito ao meu livro. E no extinto seminário Opinião de Fernando Gasparian. Calado continua: diante dos meus outros livros, Reflexos do Baile é para mim fora do comum. Tive a sorte de contar com a sensibilidade e do Arrigucci, que também sentiu no livro. Vários livros que eu não vou citar agora, porque o tempo, depois a gente vai publicar com essa parte.
Em 1994, eleito para a Academia Brasileira de Letras, toma posse na cadeira número 8, que fora de aos 300 de Ataíde, recebido por Antônio Wise. Seu discurso, hoje nos anais da Academia, é uma peça literária perfeita, não só na forma e no conteúdo, mas também na tradição da casa, de estudar a obra do patrono, do fundador e dos sucessores da cadeira que assumia. Em 1992, aos 75 anos, convidado pela Folha de São Paulo, Calado voltou à crônica semanal, gênero cultivado com esmero desde o início de sua carreira e continuaria escrevendo até 1996, ano de sua morte. Nesse tempo, eu tinha alguma influência no Jornal do Comércio. Inconformado com ler Calado só no Jornal Paulista, consegui, pelo menos durante alguns meses, comprar a crônica da agência Folha para publicá-la no Rio de Janeiro. E os temas das crônicas eram sempre, abordavam assuntos cariocas. E uma delas, deliciosa, lembra a história das estátuas de Narciso e Eco, obra do mestre Valentim, que do passeio público foram removidas para o Jardim Botânico, de quem Ana Arruda se lembra muito bem, mas passou a infância no Jardim Botânico, perdão, e de quem Calado também era um grande fã, especialmente do diretor, Dr. Campos Porto. E uma vez ele me pediu fazer uma reportagem do Dr. Campos Porto e visitei todo o jornal onde você passou a sua infância, Ana. Bom, então, as estátuas de Narciso e Eco voltaram para o jardim, mas só que separadas. No passeio público estavam as duas estátuas. A estátua de Eco é uma maravilha. Só vendo a imagem para a gente ver, o mestre Valentim foi não só um grande escultor, mas como esculpiu essa ninfa Eco, né? De uma forma muito sensual. Isso na época em que os padres mandavam aí, e ele passou pela censura do padroado. Bom, mas então, no Jardim Botânico, Narciso e Eco ficaram separadas. E o Calado insistiu com a direção em novas crônicas para que voltassem a ficar uma ao lado da outra, o que aconteceu. E Calado, em outra crônica, agradeceu a providência ao Jardim Botânico, a restauração da obra do mestre Valentim, que continuam lá, Eco, bela, belíssima, ao lado de um narcísico Narciso. Não quero terminar esse breve texto, já que já vai longo, recordações do meu chefe e amigo, sem mencionar Ana Arruda Calado, de quem foi o primeiro chefe, e Tessie Calado, que está ali ao lado dela, sua filha, atriz, teatróloga também. E Ana Calado fui chefe de reportagem de Ana Calado, naquele jornal de estudantes que a gente fez, Roteiro da Juventude, e hoje se tornou uma jornalista, saiu de uma carreira do jornalismo perfeita, professora de jornalismo, escritora e biógrafa de grandes brasileiras, que prossegue e vai prosseguir naquela continuidade de um work in progress, biografando ilustres heroínas brasileiras que estavam injustamente esquecidas. Ana foi, eu diria, se não fosse considerado machismo, mas digo mesmo assim, um presente que a vida ofereceu ao Calado. E para terminar mesmo, cito a crônica intitulada Eu presenciei o primeiro fim do mundo. Calado conta que quando o repórter do Globo, ainda na redação instalada no Largo da Carioca, perto da livraria Freitas Bastos, essa livraria de saudosa memória, Davi Nasser e ele eram repórteres de bordo, isto é, destacados para subir nos navios que atracavam no porto do Rio de Janeiro e para entrevistar os visitantes ilustres. Calado prefere não se referir ao caráter de Nasser, e eu faço o mesmo,
mas considerava um repórter brilhante, letrista exímio de sambas que todo mundo cantava, e Ricardo Cravo Albim sabe muito bem, como normalista, que incendiava a imaginação de Nelson Rodrigues, fanático por meninas de uniforme. Aspas, até aqui é o calado falado. E continua. Certo dia, Davi voltou do navio onde foram entrevistar passageiros e contou-lhe, com o olho esquerdo mais esgazeado do que nunca: o mundo vai acabar. Quando? Eu perguntei. Coisa de um mês e meio, mas amanhã você saberá de tudo. O fato é que Davi tinha entrevistado um astrônomo e sábio alemão e eu perguntava, mas em que língua haviam conversado? E Davi, que além do português só sabia algum árabe doméstico, respondeu: não, nós conversamos, tinha um intérprete. Mas o sábio, segundo ele, era categórico: o mundo estava por pouco, condenado a se extinguir entre choques e explosões. Davi tinha escrito a reportagem do Apocalipse. Já estava entregue e no dia seguinte foi publicada. Título da matéria: o mundo vai se acabar. Continua a crônica. Se existe alguma relíquia do passado que mereça a nossa veneração, Ricardo Cravo Albim, nenhuma será mais valiosa do que esse texto, pois ele inspirou a obra-prima de Assis Valente, o samba do fim do mundo, que Carmen Miranda gravou. E, como ele cita, eu vou citar também os 3 primeiros versos da música. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por isso mesmo a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. E a turma lá do morro não fez batucada. Antônio Calado adorava a música popular brasileira. E, continuando a crônica, conta que travou-se uma moderada polêmica cética e amolecada sobre o pretenso fim do mundo. E me lembro de um embatucado Davi Nasser tentando trocar em miúdo o que o alemão previra. Este, agora espichado na espreguiçadeira do convés transatlântico que já desatracara do Rio de Janeiro. Com a morte de Calado, meus amigos, minhas amigas e meus amigos, o mundo também não se acabou. Mas com ele extinguiu-se um capítulo fundamental da história da imprensa brasileira. E a lembrança do mestre do jornalismo, ao lado da obra literária e exemplar trajetória de vida, sua coragem, sua brandura no trato com os semelhantes, essas permanecerão entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Cícero Sandroni. A academia, na pessoa de Dona Sinira Cunha, que peço uma salva de palmas. Presta sua homenagem aos familiares de Celso Cunha, Roberto Campos e Antônio Calado, celebrados nesta tarde na Casa de Machado de Assis, a Casa da Memória. Agradece aos acadêmicos Evanildo Bechara, Alberto Venâncio Filho e Cícero Sandroni por seus pronunciamentos e a todos os que nos prestigiaram por sua presença nesta tarde de celebração. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Thank you.